Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Guilherme Horn, maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. O executivo vai detalhar as mudanças do aplicativo a partir da inteligência artificial, as razões do WhatsApp ter virado o aplicativo mais usado no Brasil e como a empresa ganha dinheiro com o app se ele é de graça e não tem propaganda. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio, é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Ele foi escolhido pela Meta para liderar a operação do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. É uma grande responsabilidade e basta olhar os números. No mundo são enviadas diariamente 100 bilhões de mensagens. O WhatsApp Business tem mais de 200 milhões de usuários no planeta. E no Brasil é o aplicativo, sem dúvida, mais usado. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Guilherme Horn, head do WhatsApp. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Guilherme. Eu é que agradeço. Na avaliação da empresa, por que o WhatsApp é muito mais popular no Brasil do que em outros países, especialmente os Estados Unidos? Existem algumas explicações para isso, mas eu destacaria assim, dois elementos. Primeiro, o SMS, né, custava caro em muitos países, Brasil entre eles. Se a gente pegar países emergentes, né, o SMS era caro, a gente pagava para enviar e para receber, né? E foi nesse momento que surgiu o WhatsApp. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nessa época, o SMS já estava incluído dentro dos planos das operadoras, dentro dos planos de dados, né? Então, esse é um elemento importante. Mas tem um elemento adicional, e que aí o Brasil se destaca muito, que é um elemento cultural. Nós somos um país conversacional. Conversador? O brasileiro. O brasileiro é conversador, né? A gente está na fila... Gosta de um papo, Está na fila, né? Da padaria já está puxando assunto, já fica, né? Sai dali amigo já da pessoa, né? Então, a gente gosta de conversar. Então tem um fator cultural extremamente importante. Extremamente importante. Agora, o WhatsApp no mundo e no Brasil, o WhatsApp no Brasil, ele configura em que posição? Qual que é a nossa relevância? Nós somos o terceiro país em quantidade de usuários. Então, a gente tem Índia, né, depois Indonésia, depois o Brasil. Nós somos o terceiro em quantidade. Que não dá para competir com a Índia. Exatamente, né? Exatamente. Com então, 1 bilhão da Índia. Não dá. Mas, quando a gente olha intensidade de uso, o Brasil é o primeiro. Intensidade, você diz o quê? Intensidade a gente traduz por exemplo, quantidade de mensagens que a gente manda por dia, quantidade de grupos no qual cada usuário, né, os grupos em que a gente participa, tempo que a gente, né, permanece com o app aberto durante o dia. Então, são diversos indicadores aí que mostram essa intensidade de uso, esse engajamento. Quer dizer, você lidera uma empresa, um fenômeno global, mas especialmente um fenômeno nacional, né?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu trazer uma notícia super quente da Meta, porque em outubro a Meta anunciou que expandiu o chatbot alimentado por inteligência artificial, isso para 21 novos lugares, incluindo o Brasil. Como é que é o aplicativo? Como tem sido o aplicativo com essa expansão de inteligência artificial dentro dele? Isso é algo assim que coloca, né, toda a conversa por aplicativo de mensagem num outro patamar, né? Então, eu voltei recentemente da Índia e eu vi um caso lá que me chamou muita atenção. É uma família onde a mãe, né, ela é semi-analfabeta e tem os filhos na escola hoje, e ela tinha uma dificuldade muito grande. Os filhos chegavam da escola cheios de dúvidas, chegavam com lições de casa para fazer e ela não tinha como ajudar. E aí apareceu lá no WhatsApp dela o Meta AI, né, o nosso assistente por inteligência artificial generativa, e ela começou a usar para pedir para ajudá-la a orientar os filhos. Então ela começou a colocar as lições de casa, as dúvidas no Meta AI, e ele começou a responder. Em pouco tempo ela percebeu que ela tinha um professor particular, 24 horas por dia, 7 dias na semana, de graça, e de todas as matérias, né? E isso começou a se espalhar pela turma, né? E ela começou a contar para outras mães. Conclusão, em pouco tempo, todas as mães estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Qual o efeito disso? Um belo dia o professor chegou para as mães numa reunião, né, de pais e falou o seguinte, falou, olha, eu estou conseguindo avançar, né, com a matéria para a turma toda muito mais rápido. Os alunos estão num nível, né, muito acima do que eles estavam meses atrás. Então esse é o impacto, né, da inteligência artificial na vida das pessoas. Você está falando então até de um impacto social. Sem dúvida nenhuma. E o que vem mais por aí? Você tem essa resposta? Como executivo da empresa, você tem a resposta, mas em relação à inteligência artificial, eu não sei se você tem essa resposta. A gente está no início, né, dessa jornada, mas o que a gente pode já ver é assim, um impacto muito grande em produtividade, né, um impacto muito grande na eficiência das empresas, por exemplo, né, a gente já vê os agentes, né, sendo usados, a gente já tem clientes que estão usando, né, já há alguns meses os agentes de inteligência artificial, e o impacto é muito grande, né? O impacto em conversão de vendas, o impacto em satisfação do usuário, né? A gente tem um caso muito interessante de um banco usando um agente de AI para atender consumidores, e a reação dos consumidores foi, nossa, agora eu sinto que eu estou falando com um ser humano, né? Como melhorou o atendimento. Porque a AI responde de uma forma muito mais elaborada do que um atendente. É porque os chatbots dos bancos no passado, alguns poucos anos ainda, era uma coisa muito mecânica, né? Não era humanizado, né? Muito, exatamente. Está dizendo então que está evoluindo. Está evoluindo. Eu até ia perguntar qual é o setor da economia que está mais evoluindo em relação à AI. Eu acho que você já me respondeu. É o sistema financeiro? Eu acho que como eu falei, essa transformação está muito no início, né? O setor financeiro está investindo pesadamente. Talvez seja um dos que tem a maior capacidade de investimento e por isso a gente está vendo mais resultado, né? Mas eu acho que a transformação vai ser em toda a sociedade. Ô Guilherme, você tem 3 décadas como executivo, como empresário brasileiro. Você, inclusive, fundou a corretora Ágora, né? Você tem a Órama também, né? Fundação totalmente sua. Como é que você caiu no setor, no mundo de tecnologia? Na verdade, eu comecei a programar aos 12 anos de idade. Então, assim, a tecnologia entrou na minha vida muito cedo, né? E todas as empresas que eu fundei, elas eram empresas de tecnologia, né? A gente dizia na época que a Ágora era uma empresa de tecnologia atuando no mercado financeiro, né? Então, assim, a tecnologia esteve nessas 3 décadas aí presente o tempo todo. Então, e você era um programador aos 12 anos? Sim, sempre fui. Autodidata você? Autodidata, e depois comecei a fazer
cursos, né? A sua formação é de administrador? Como administrador, exato. Tá. Mas a tecnologia esteve presente o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Agora, como é que... Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu preciso fazer, evidentemente, para você. Como é que o WhatsApp, Guilherme, ganha dinheiro se ele é de graça e ele não tem propaganda? Essa é uma ótima pergunta e é uma ótima oportunidade para esclarecer isso, que é a dúvida de muita gente, né? A gente tem duas grandes linhas de receita. Uma é a API. A API é a nossa interface de programação. Então, médias e grandes empresas ou startups, né, que são empresas de tecnologia, elas usam ativamente a API. E na API, né, paga-se por cada mensagem enviada. A API é o quê? A API é uma plataforma, é como se fosse um software, uma plataforma onde você faz integrações. Tá. Então, um banco, por exemplo, ele integra, né, a nossa API dentro dos seus sistemas e, por exemplo, quando você vai fazer uma compra com um cartão de crédito numa loja e essa compra existe algum tipo de suspeita, né, sobre essa conta, talvez um valor acima da média, um local que você nunca comprou, você recebe uma mensagem de WhatsApp hoje em dia, né? A maioria dos bancos te manda uma mensagem de WhatsApp. E você responde ali, sim, sou eu que estou fazendo essa compra e tal. Ou você quer fazer hoje você consegue fazer um Pix pelo Então, WhatsApp. isso tudo é integrado com vocês. Tudo isso banco, é integrado. Ele contrata o serviço de vocês. Na verdade, é uma contratação totalmente digital, né? Assim, a API está na nuvem, ou a gente tem parceiros também que ajudam na integração, mas o importante é que paga-se, né? As grandes empresas, médias empresas que usam a API, paga por cada mensagem enviada, né? Então, isso é a primeira grande linha de receita que a gente tem. E a segunda é um anúncio que as empresas fazem ou no Facebook ou no Instagram, que levam diretamente para uma conversa no WhatsApp, que é o que a gente chama click to WhatsApp, clique para o WhatsApp, né? Então, são duas principais linhas de receitas. Mas hoje o WhatsApp ele tem 3 versões, né? Tem a versão que é a mais famosa, gratuita, né, feita para o consumidor. Tem o WhatsApp Business. Exato. Essa WhatsApp Business é gratuito? Gratuito também. E ele é focado para todo tipo de empresa, pequenas, médias empresas? Pequenas empresas. Ele é muito focado em pequenas empresas. Ele é o quê, por exemplo? Se eu tenho um comércio, eu posso enviar por ele um catálogo de Você produtos? pode cadastrar o seu catálogo ali. Ele é um sistema, olha, eu fui um pequeno empresário durante muito tempo e eu fico impressionado com o que o WhatsApp Business, que é gratuito, tem hoje, né, oferece hoje para um pequeno empresário. Então, você consegue colocar todo o seu catálogo de produtos, você consegue criar uma lista de transmissão, uma lista, né, de clientes para os quais você quer enviar ofertas, você consegue cadastrar respostas automáticas, né? A loja funciona de 9 às 18 horas, sábado de tal hora a tal hora. Então, você consegue fazer um monte de coisa ali que antigamente você tinha que pagar um sistema, né? E não era barato. E está tudo ali no WhatsApp, né? Está 24 horas por dia com o dono da padaria, né? Então, assim, o WhatsApp Business é uma ferramenta muito poderosa, ela é totalmente gratuita. O pequeno empresário, ele pode fazer uma assinatura de verificação, que isso é muito interessante, que a gente lançou em março desse ano, um Meta Verified. Então, é um selinho, né, que comprova que aquele é um negócio legítimo, né, e isso dá muita confiança, né, para o consumidor, né, que quando ele vê um selinho ali, ele sabe que ele está falando com um negócio, não é uma fraude, ele está falando com um negócio verdadeiro. Agora, a gente está falando do aplicativo mais usado no país, a gente está falando dessa opção, dessa versão para se fazer negócios, né? Eu sou dono de uma padaria, posso enviar um catálogo para os meus clientes através do aplicativo. Qual que é o impacto do WhatsApp na economia brasileira? Olha, eu diria, Bruno, que assim, o PIB passa pelo WhatsApp. Durante a pandemia, a gente viu o impacto que o WhatsApp teve, principalmente nas pequenas e médias empresas. Pouquíssimas tinham alguma presença no mundo digital.
tinham um site, tinham um perfil numa rede social. A grande maioria não tinha nada, né? E estavam de portas fechadas. Então, a única forma de comunicação, relacionamento e venda para os clientes foi o WhatsApp. O WhatsApp foi uma ponte para o mundo digital para essas empresas. E elas saíram da pandemia, né, com uma presença digital muito forte. Isso foi uma grande lição para a gente, como empresa, porque foi algo que aconteceu de forma orgânica. Então, a gente aprendeu muito como empresa, né, como essas pequenas empresas estavam usando o WhatsApp, e daí vieram muitas inovações e muitas melhorias na API, que é mais voltada para médias e grandes empresas. Então, mas sem dúvida nenhuma, o impacto do WhatsApp na economia brasileira é muito grande. Você falou do PIB, né? O PIB passa pelo WhatsApp. Mas vocês têm algum número? Não temos não temos um número. Vocês não têm um número, né? Não, mas assim, a gente tem essa percepção em função do uso que a gente vê no dia a dia, né? Os números são muito fortes. Você tem não como executivo agora, tá? Mas como um brasileiro comum, você teve alguma história de venda que te surpreendeu ocorrida pelo WhatsApp? Você fala muito de padaria. Não, mas eu diria que assim, a gente se surpreende, né, todos os dias com empresas que usam o WhatsApp. A gente vê em todos os segmentos. Por exemplo, quando a gente lançou pagamentos aqui no Brasil, há 2 anos atrás, nos surpreendeu muito que o setor que mais adotou pagamentos logo no início foi o setor de serviços. Por exemplo, serviços de fisioterapeutas, profissionais liberais, psicólogos e tal. Eles viram no pagamento pelo WhatsApp uma forma muito simples de resolver um problema que eles tinham, né, que era receber, né, dos clientes. Então, a gente se surpreende assim, diariamente com os casos de uso, e o brasileiro é muito criativo, a gente sabe, né? Então, a gente vê assim, diversos setores usando o WhatsApp de uma forma muito intensiva e surpreendente. Ô Guilherme, eu lembro muito da sua chegada no WhatsApp. Eu mesmo, além de apresentador, sou comentarista aqui de negócios nos jornais aqui da Jovem Pan, eu lembro da sua chegada, porque foi uma notícia que mexeu, de certa forma, com o setor, porque são poucos, pelo menos eram, poucos os países que tinham uma liderança do WhatsApp. E o Brasil recebeu essa liderança e, desde então, é o Guilherme Horn. Qual que é a sua missão como grande líder do WhatsApp no país? Eu diria que manter a relevância do WhatsApp para o usuário é talvez o maior desafio que a gente tem. Porque a gente sabe que usa-se com muita intensidade aqui, né? Nós sofremos hoje no Brasil de uma sobrecarga de mensagens, né? Todos nós participamos de um monte de grupos, aqueles grupos que a gente não pode sair, né? Mas vocês inventaram um negócio também recente, né? Que dá para sair sem todo mundo saber, né? Só o administrador saber. Só o administrador sabe. Só o administrador, mas isso foi uma tremenda inovação isso. Você tem noção do impacto? Sim, com certeza. Eu ouço isso diariamente. Pode ter certeza disso. Você já saiu de grupo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem uns que a gente tem que sair. Mas tem outros que a gente só silencia, né? E não recebe as notificações e tal. Mas a gente sofre desse excesso de informações, o que mostra a relevância que o WhatsApp tem. Porém, a gente sabe que existe uma necessidade das empresas terem uma atuação responsável em relação ao WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o SMS, por exemplo, hoje é um local onde tem muito spam. A gente sabe que no e-mail, né, a gente tem muito spam. Quando a gente entra no e-mail, o que a gente faz? A primeira coisa, apaga tudo que é spam para ir ver as mensagens que E é engraçado isso, né? SMS realmente virou o território do spam. Você entra ali, só tem
propaganda indesejada. Né? Exatamente. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente quer que as empresas usem, né, para se comunicar com os clientes, para se relacionar com os seus consumidores, porém de uma forma responsável. Né? Ela precisa ser relevante e ela precisa ser conveniente. Né? Ela precisa conhecer o consumidor para enviar a mensagem que ele espera receber na hora que ele espera receber, porque não adianta mandar meia-noite, 1h da manhã, porque ninguém quer receber uma oferta, né, de um produto a essa hora. Então, esse conhecimento é um grande desafio. Guilherme, como a Meta nos Estados Unidos vê os números do WhatsApp no Brasil? O Brasil é um país extremamente relevante para a Meta. Né? O WhatsApp, como eu falei, aqui no Brasil, ele tem uma intensidade de uso que chama atenção. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente faz muita pesquisa, né, junto a usuários. E no Brasil a gente tem um time permanente de pesquisadores conversando com usuários de todos os tipos, para entender como é que a gente usa. E a gente tem inovações que vêm do uso do brasileiro. Quer ver uma delas? A funcionalidade de você mandar uma mensagem para você mesmo. Ah, sim. E foi ótimo. Eu uso muito. Então, aquilo foi Você consegue organizar ali. Aquilo foi criado pelo brasileiro da seguinte forma. Você criava um grupo com uma pessoa, né? E depois você tirava essa pessoa. Ah, sim. Verdade. E aí ficava só você. Né? Quando a gente mostrou isso, né, para os nossos gerentes de produto na Califórnia, falaram, olha só como é que a gente faz um grupo da gente mesmo aqui no Brasil. A gente falou, nossa, isso é sensacional, mas isso é fácil de criar. A gente pode criar essa funcionalidade oficialmente no WhatsApp. E fizemos isso. Ah, então começou tudo no Brasil. Mas começou no Brasil. E já está no mundo isso, essa funcionalidade? Já no mundo inteiro, né? Foi lançado para o mundo inteiro. Então, essa forma como a gente usa, né, serve de inspiração, né, para os nossos desenvolvedores. Bom, você, o seu big boss, o seu chefe, o seu chefão é Mark Zuckerberg. Como é que é a relação com ele, Guilherme? O Mark, ele é muito presente na empresa, ele como todo empreendedor, né, ele gosta de olhar tudo no detalhe e é uma pessoa de uma visão incrível. Você tem muito contato com ele? Ele, como eu falei, ele está presente em todas as grandes revisões de produto, né? E sempre com perguntas muito pertinentes a gente hoje em dia avalia muito as pessoas pela capacidade de fazer perguntas, né? Isso é algo que chama muita atenção, né? A capacidade da pessoa fazer aquela pergunta que te faz parar e pensar, né? E às vezes mudar todo o planejamento, tudo que... E ele é uma pessoa... Você está falando que ele é um bom questionador, então. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente já falou do impacto do WhatsApp na economia brasileira, né? Mas eu fico imaginando, você começou na liderança do Brasil, da operação do Brasil, e depois você ganhou outros países, sim, exatamente, como Índia e Indonésia. Exato. Eu imagino, Guilherme, a diferença que evidentemente, pela cultura dos países, o uso num país como a Indonésia, num país como a Índia, você pode inclusive falar dos Estados Unidos, embora não esteja na sua alçada, mas tem muita diferença no uso do WhatsApp em outros países? Tem algumas diferenças, né? Tem algumas diferenças. Por exemplo, na Índia existe uma barreira da língua, né? A Índia é um país onde se falam 20 línguas. Então, em muitas regiões você tem pessoas que só falam aquela língua. Então, a mensagem de voz na Índia, por exemplo, é algo muito importante, porque muitas vezes eles não conseguem escrever, né, numa outra língua, enfim. Agora, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, né,
um uso dos reactions, né, que são aquelas reações que a gente tem a mensagens, figurinhas, né, a gente vê um uso muito mais intenso do que em outros países, né? Então a gente tem sim características um pouco diferentes, né, mas uma coisa a gente tem em comum, que é o uso intensivo por pequenas empresas. Isso a gente vê no Brasil, na Índia e na Indonésia. Talvez sejam economias que têm alguma similaridade nesse sentido, né? Economias onde a presença de pequenas empresas é muito forte, né? E a gente vê um uso muito intenso por parte dessas empresas no seu dia a dia. Agora, em termos de perfil, tem uma faixa etária mais exclusiva, assim, que mais usa o WhatsApp? Não, eu acho que assim, é incrível como o WhatsApp ele transcende, né, todas as barreiras, né, barreiras demográficas, etárias, enfim. A gente vê, né, a partir dos 13 anos, né, quando ele é permitido, até os mais idosos, né, e isso é algo muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, algumas empresas usando muito intensamente o WhatsApp, porque justamente tem como alvo um público, por exemplo, acima de 50 ou 60 anos. Né? Então, a gente tem bancos no Brasil que usam o WhatsApp muito intensamente, porque sabe que o seu público não gosta de abrir o aplicativo, de usar o aplicativo, tem uma certa dificuldade. Você falou muito da pesquisa que aconteceu no Brasil e que originou aí uma funcionalidade, né? Aquela funcionalidade de a gente fazer, a gente conversar com a gente mesmo e guardar arquivos, guardar imagens no aplicativo. Agora, o WhatsApp tem uma área de pesquisa grande, né? Essa área de pesquisa fica onde? Na Califórnia? Na verdade, ela fica espalhada pelo mundo, né? A gente tem uma gestão na Califórnia, mas a equipe fica espalhada pelo mundo todo. E como eu falei, o Brasil é um país muito relevante, né? E é uma área de pesquisa em que se conversa muito com os consumidores de forma aberta, né, para a gente, de forma exploratória, né, para entender o comportamento, entender as dores, problemas que são resolvidos pelo WhatsApp, problemas que não são resolvidos, né, e o produto está em constante evolução. Se a gente olhar para esses 15 anos de vida do WhatsApp, o produto evoluiu muito. É isso que eu ia perguntar para você. Assim, quais foram as grandes transformações nesses 15 anos? Eu acho que quando a gente olha assim, de uma forma geral para o nosso comportamento, né, há 15 anos atrás, você ligava para uma pessoa quando queria falar com essa pessoa. Hoje você manda uma mensagem. Hoje você evita ou falar, né? Pode falar? Pode falar, exatamente. Você manda uma mensagem antes. Boa parte das pessoas, não gosta ainda de receber ligação, né? Gosta de falar no WhatsApp ou mandar áudio no WhatsApp. Manda por aqui mesmo, né? Fala por aqui. Né? Então, assim, a comunicação mudou. Eu acho que esse é o fator mais importante. Né? Isso mundo ou Brasil? Mundo. Né? O WhatsApp está presente em mais de 200 países. Então, assim, a nossa forma, né, de se comunicar, ela mudou. Né? E o efeito disso é que mudou não somente entre nós, pessoas, né, amigos e família, mas também entre pessoas e empresas. Então, hoje as pessoas, e todas as pesquisas mostram isso, a grande maioria das pessoas quer se comunicar com empresas da mesma forma que ela se comunica com amigos e família, ou seja, por mensagem. Então, o mundo, ele foi... Mas só essa característica ou tem uma proximidade maior? Não, tem uma série de outras, né, características que vêm no bojo dessa transformação. Mas o mais importante é que o que a gente chama de business messaging, né, a mensageria de negócios, virou um padrão de relacionamento entre empresas e seus consumidores. Né? E isso foi algo muito natural, Guilherme? Isso foi ou foi um trabalho de vocês
ou foi natural? Porque realmente a gente percebe quando você compra qualquer produto, seja qual for, a varejista, ela manda mensagem com passo a passo, a maior parte, pelo menos, né? Exato. Operação de banco, vai lá e informa. Exato. Aconteceu uma fraude, o banco vai lá e informa pelo WhatsApp. Exato. Isso foi natural, então? Isso foi totalmente natural e um movimento liderado pelo consumidor, né? Então foi algo espontâneo, orgânico, que aconteceu a partir do consumidor. Foi o consumidor que começou a exigir isso, né? Então é muito interessante, porque esses movimentos, quando a gente olha na história da tecnologia, movimentos que são liderados pelo consumidor, são movimentos muito sólidos, perenes, né? São coisas que ficam, né, por muitos anos. Agora, como garantir a segurança, a 100% de segurança dos clientes dentro do WhatsApp? Aí a gente tem que separar, assim, as mensagens que são mensagens que nós trocamos com os nossos amigos, são mensagens criptografadas de ponta a ponta, né, e altamente seguras. O nível de segurança que a gente tem nas mensagens é o mais alto que existe. Então, assim, é altamente seguro. Tá? Agora, quando a gente fala numa relação entre empresa e consumidor, essas mensagens que trafegam pela API, né, essas mensagens não são criptografadas, por quê? Porque são mensagens que precisam ser transformadas em dados para que a empresa possa usar isso em benefício do usuário, né? Mas ainda assim altamente seguras, né? Bom, além de ser o grande líder do WhatsApp no Brasil, na Índia, na Indonésia, você é autor de livro, né? Você lançou o Mindset da Inovação. Você lançou quando? O livro foi lançado em 2021. Tá. O que precisa? Qual que é o Mindset da Inovação? Então, hoje em dia é muito interessante porque as empresas cobram muito dos seus executivos foco, né? Capacidade de priorização. E isso vem muito de uma mentalidade de eficiência, né? As empresas, elas foram criadas para serem eficientes, né? Para dar lucro, para fazer cada vez mais com menos, né, para errar cada vez menos. Então, o mindset de eficiência é um mindset muito presente em todas as empresas. E quando a gente olha para a inovação, né, inovação e eficiência são conceitos quase que antagônicos, né, porque eficiência significa não errar, né, fazer cada vez mais com menos, falhar o mínimo possível. E inovação depende de falha, depende de tentativa, depende de exploração. Então, necessariamente, você erra, você falha, né? Você aprende com ela e tal. Então, aliar esses dois conceitos é um baita desafio para qualquer empresa. E no nível da pessoa, do profissional, né, da mesma forma que as empresas exigem o foco, uma empresa inovadora exige curiosidade das pessoas. Quer dizer, para você ser um inovador, você precisa ser curioso. Sem dúvida, precisa ser muito curioso. Curioso com tudo? Com tudo, né? A curiosidade te leva a fazer perguntas, te leva a explorar, né, coisas desconhecidas, territórios desconhecidos, né? Te leva a fazer associações, né? Então, já tem muita empresa hoje medindo o índice de curiosidade, o índice de curiosidade das pessoas. Tem muitos trabalhos publicados sobre isso, né? É um elemento extremamente importante. Agora, Citi, você que lançou o Mindset da Inovação, né, esse livro, o que é a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, agora, o que ela precisa ser para ser um inovador? Além da curiosidade, ela precisa ler livros, ela precisa assistir filmes. O que precisa? Assim, qual é o primeiro passo, Guilherme? Tudo isso. Precisa, assim, estar antenado com tudo que está acontecendo, precisa testar efetivamente tudo que está surgindo, né? Então, por exemplo, agora, né, com inteligência artificial, ela hoje já é muito acessível, né? Quem já
já tem, por exemplo, no WhatsApp o Meta AI, já pode começar a testar, né? Agora, o quanto você vai testar isso, né, tem uma relação com essa sua capacidade de inovação, né? A pessoa que é inovadora, ela quer testar absolutamente tudo, o tempo todo, em profundidade, ela não se contenta com ficar na superficialidade, né? Ela quer ir além, quer ir além. Guilherme, o que faz você contratar um profissional? Essa é uma boa pergunta, assim, óbvio que, em primeiro lugar, depende muito da vaga, né, o que é uma vaga mais operacional, mais executiva, mais estratégica, né, então o perfil tem que estar alinhado com esse desafio, mas eu diria que essa capacidade de fazer perguntas, né, numa entrevista, eu sempre gosto de dar tempo, né, um bom tempo para a pessoa fazer perguntas. Né? E aí é muito Pelo interessante. visto, você observa muito bem essas perguntas. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que assim, essa capacidade é algo que diz muito sobre a pessoa. Tá. Né? Bom, e você está há 3 décadas, né, como executivo, sempre em liderança de empresas, como fundador de empresas. Você percebe uma mudança em relação aos jovens que chegam ao mercado de trabalho? Eu estou falando dos dias de hoje comparado com 1 década, 2 décadas. Tem mudança? Tem mudança. A gente tem uma geração hoje que ela é muito mais imediatista, né? A percepção de carreira mudou. Né? Antigamente, as pessoas entravam numa empresa para ficar... Para aposentar na empresa. Para aposentar na empresa, exato. Né? Hoje em dia, as pessoas querem ver um resultado muito rápido. Né? E é interessante que antigamente a gente olhava um currículo e via uma pessoa que, né, em 5 anos trabalhou em 3 empresas diferentes, a gente olhava e falava, esse cara tem algum problema, ele não para nas empresas. Hoje é o contrário, é o contrário. Hoje em dia é absolutamente normal isso. E às vezes é até valorizado. Fala, esse cara, ele foi recebendo propostas de várias empresas, né? Então, ele tem um valor. O que tem de mais legal, Guilherme, em trabalhar na Meta? Eu já ouvi os mais variados benefícios para funcionários. Por exemplo, se você tiver um filho, você tem, sei lá, licença paternidade deve ser enorme, né? Que eu já ouvi falar. Licença maternidade, eu estou falando, licença maternidade evidentemente tem 6 meses, se eu não me engano, né? Paternidade também tem? Também. Eu não sei exatamente o prazo. Não, eu já ouvi também, eu já ouvi de profissionais. De país para país. Exatamente. Mas o que tem, porque assim, eu estou falando dos benefícios de uma empresa, e quando a gente está falando da Meta, eu falo com muita frequência das novidades da Meta, porque é uma das mais valiosas empresas, uma das mais valiosas companhias do mundo, né? Chefiada por Mark Zuckerberg. O que tem de mais legal aí trabalhar numa empresa como a Meta? Independente dos benefícios, né, que hoje muitas empresas têm, eu acho que é a capacidade de você estar construindo um pouco desse futuro que a gente está vivendo, né? Está participando dessa construção. No caso do WhatsApp, por exemplo, é um produto que tem um impacto incrível. A gente tem projetos de impacto social no mundo inteiro que alcançam assim, tanta gente e impactam tanto a vida das pessoas. A gente tem presença, por exemplo, em catástrofes, né? Recentemente a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Qual que foi o papel ali do... O WhatsApp teve um papel fundamental junto a vários públicos, junto às pessoas impactadas, então informações de para onde ir, onde tem um centro de assistência, onde está cheio, onde não está cheio, né? Organização de voluntários, então grupos de voluntários que se organizaram por WhatsApp, ONGs que atuaram nessa organização, né? Onde a gente está precisando de voluntários nesse momento, e doações, né? Também o que precisa ser doado nesse momento, tal. Então esse é um exemplo, mas a gente tem situações, por exemplo, quando estourou a guerra da Ucrânia, o WhatsApp foi fundamental para identificar bunkers que tinham espaço, então locais seguros para onde as pessoas poderiam ir,
né, porque as pessoas estavam correndo pelas cidades e tentavam entrar num bunker e o bunker estava lotado, né? Então, pelo WhatsApp, as pessoas começaram a se organizar, né, para encontrar os locais seguros. Então, quando a gente tem a oportunidade de participar disso, né, eu acho que esse é o maior valor de trabalhar numa empresa como a Meta. Muito se fala no mundo, não só no Brasil, das fake news. Como é que o WhatsApp se prepara e trabalha para diminuí-las? O WhatsApp, primeiro, a gente não pode esquecer que as mensagens são criptografadas, então o que está circulando por ali a gente não tem acesso, a gente não tem como saber, né, se é uma mensagem entre famílias ou se é uma fake news circulando num grupo. Então, esse é um ponto importante. Porém, nos canais, os canais, né, a gente lançou recentemente, hoje a gente tem mais de 500 milhões de pessoas acessando os canais, né, ali sim a gente consegue identificar e os algoritmos são treinados para isso, né? Mas eu acho que o mais importante é que assim, as ferramentas que estão ajudando a combater, né, fake news em outras plataformas, né, acabam tendo um impacto dentro do WhatsApp. Então a gente viu, por exemplo, eleição agora recentemente, onde o nível de fake news foi muito inferior ao que era em eleições passadas. E as eleições, por exemplo, a gente está com eleições municipais e também passou pelas eleições municipais e vem aí eleições em 2026, presidenciais, né? Já vai vir, vocês já estão discutindo, por exemplo, eleições presidenciais 2026? Ainda não, mas a gente tem eleições o tempo todo, né? Agora a gente tem eleições nos Estados Unidos, então uma empresa que está presente em mais de 200 países, você pode imaginar que a gente tem eleição o tempo todo. Mas a gente aprende com cada uma desses momentos, né? E usa isso como um aprendizado para as próximas. Guilherme, você é abarrotado por mensagens diariamente no seu WhatsApp? Você tem 2 celulares, pessoal e corporativo? Sim, tem. Qual que recebe mais mensagem do WhatsApp? Olha, é difícil dizer, hein? Ainda não medi. E você é aquele perfil que está em vários grupos, responde todos os grupos, participa? Sim. Não, responder aos grupos não, as mensagens individuais eu respondo todas, não deixo passar a noite sem zerar, né, as mensagens. Mas grupos é diferente, né? Muito bem, nós estamos conversando com a maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Ele é Guilherme Horn. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E nós estamos de volta com o Show Business neste programa com Guilherme Horn, a maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Guilherme, você já falou que o WhatsApp, ele se vende no WhatsApp mais do que no e-commerce, no comércio eletrônico brasileiro. No primeiro bloco você falou que é difícil mensurar,
né? O quanto vale, o quanto o WhatsApp impacta na economia brasileira. Mas dá para falar, por exemplo, em setores, qual que mais se beneficia ou quais são, talvez, os produtos aí mais vendidos pelo WhatsApp? Olha, a gente vê assim, todos os setores usando muito o WhatsApp e de uma forma cada vez mais integrada com outros canais. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de varejistas onde a prospecção é feita pelo WhatsApp. Então, os vendedores vão mandando mensagens, fazendo ofertas e conversando. E, às vezes, o cliente vai fechar a compra, por exemplo, no caso de eletrodoméstico, dentro da loja, né? Então, essa mensuração, né, de quanto se vendeu pelo WhatsApp e tal, eu diria que vai ser cada vez mais difícil por conta dessa omnicanalidade, né? E o que a gente gosta de ver é exatamente isso, né? O WhatsApp integrado, né, como uma plataforma integrada, né, nos negócios das empresas. Qual que é o tamanho da operação do WhatsApp no Brasil? A gente opera de uma forma, a Meta como um todo, né, muito pulverizada. Então, a gente tem assim, pessoas no mundo todo que, de alguma forma, trabalham para o Brasil, trabalham para outros países, né? Então, a gente tem uma operação da Meta aqui no Brasil com cerca de 500 pessoas, né? E a gente tem uma integração muito grande, né, entre os produtos. Então, quando a gente fala da família de aplicativos Meta, a gente tem gente trabalhando para todos eles, às vezes, e às vezes de forma individualizada. Como vocês veem, Guilherme, as fraudes que acontecem dentro do WhatsApp relacionado com as imagens nossas, né? Que são aqueles golpes que usam a sua foto e vão pedindo dinheiro para todos os teus contatos. Como é que vocês veem isso e como é que vocês trabalham para diminuir? O primeiro ponto é um ponto de educação, né? Campanhas educacionais para alertar as pessoas sobre esses golpes. Infelizmente, as pessoas ainda caem em golpes assim, mesmo em situações que pareçam ser muito óbvias de que aquilo se trata de uma fraude, mas a gente sabe que às vezes a pessoa pega num determinado momento de fragilidade e isso acontece. Recentemente a gente fez uma mudança que reduziu muito o número desse tipo de golpe, que é um cartão que aparece, né, quando uma pessoa que não é um contato seu te envia uma mensagem. Então, um novo contato te enviando uma mensagem, aparece hoje um cartão que propositalmente é bem grande, ele ocupa quase que a tela inteira do celular, né, dizendo o seguinte: esse é um contato novo, que nunca, né, apareceu aqui na sua lista de contatos, pela primeira vez está te mandando essa mensagem, por favor, verifique se realmente é essa pessoa com quem você acha que está falando. E ainda tem mais alguns alertas, né? E dependendo do país, por exemplo, na Europa, a gente coloca bem grande o código do país. Aqui no Brasil a gente coloca o DDD, né? O código do estado. Porque muitas vezes, se você é uma pessoa que está aqui em São Paulo e não costuma ter contatos no Nordeste ou no Sul do país, vai chamar a sua atenção, né, que aquela pessoa que está dizendo que é o seu irmão, né, está te chamando de um número lá do Ceará, né? Então, esse cartão reduziu muito a quantidade desse tipo de golpe, né? E a gente está o tempo todo tentando encontrar, né, alternativas de dar mais subsídio aos usuários para que essas coisas não aconteçam. Guilherme, você dorme bem? Eu durmo bem, muito bem. E o que tira o teu sono? Eu diria que hoje essa nossa preocupação com a relevância das mensagens não chega a tirar o meu sono, né? Mas eu diria que a gente tem que ser obsessivo nessa manutenção da relevância do WhatsApp para o usuário,
porque ele apresenta taxas de conversão muito grandes para todos os negócios. Os negócios que começam a se relacionar com empresa, com seus consumidores através do WhatsApp, eles têm um retorno muito alto. E esse retorno é único e exclusivamente pela relevância que o WhatsApp tem para nós como usuários. Então, manter essa relevância, né, é algo que é uma obsessão para a gente. Guilherme, toda a sua trajetória, né, em mais de 3 décadas, foi praticamente tudo iniciativa privada, né? Você fundou empresas, você lidera, por exemplo, uma unidade extremamente importante e relevante de uma das empresas mais valiosas do mundo, a Meta, mas você teve uma curta passagem no setor público, porque não dá para falar que você trabalhou exatamente na equipe do Ministério da Fazenda gerido pelo Paulo Guedes. Não foi isso, não, né? Não. Você foi do Conselho de Administração do Banco do Brasil, né? Exato, isso. É muito diferente você estar no setor privado e no setor público? É muito diferente, sim, porém eu acho que a experiência que eu tive no Banco do Brasil foi uma experiência muito positiva, né? O conselho do qual eu fiz parte era um conselho com pessoas que vinham do mundo privado, né? Então com uma mentalidade muito parecida, né? E a gente conseguiu algumas realizações importantes para o Banco do Brasil, e num curto espaço de tempo. Então, eu acho que foi uma experiência, embora tenha sido no setor público, muito parecida com o que eu tive no setor privado. Mas você prefere o privado? Sim. A gente falou no primeiro bloco do seu livro, né, que você... É só um livro? Só um livro. Vem mais por aí ou não? Talvez, quem sabe. E qual seria o tema? Não, ainda não. É que o primeiro foi o mindset da inovação. Exato. O tema da inovação é um tema que me fascina, eu sou completamente apaixonado e acredito que cada vez mais a inovação seja algo inevitável para qualquer empresa. O que é, afinal, a inovação para você? A inovação é uma invenção que vira produto, né? Porque invenção é uma coisa, é criar, né, alguma coisa. Agora, quando ela se torna um produto, algo que alguém está disposto a pagar por aquilo ali, aí é uma inovação. E você sempre foi inovador? Eu acho que sim, eu acho que... Como é que você se atualiza das coisas que acontecem no mundo? Porque no primeiro bloco você falou, né, que um inovador precisa ser muito curioso em relação a tudo. Como é que você se atualiza de tudo no mundo? Eu gosto muito de ler e não paro de ler, né? Então, é um leitor? Sim, e leio absolutamente tudo, né? O que você está lendo agora? Então, livros eu leio vários ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? E eu releio livros, né? Então, eu gosto muito de reler livros que me marcaram. Então, porque a gente sempre, numa segunda leitura, a gente... descobre outras coisas. No momento eu estou relendo Outliers, por exemplo, que é um livro fantástico, em que o autor fala, né, das 10 mil horas que nós precisamos ter para poder nos tornarmos expert numa determinada função qualquer. Mas eu estou o tempo todo lendo, não só livros, mas blogs e mensagens, me atualizo pelos canais do WhatsApp o tempo todo, né, sigo... Eu acho que dezenas de canais ali. Você falou do livro que você está lendo, né? Mas eu tive muita curiosidade agora. Qual que é o seu livro preferido da vida? Você tem deve ter um livro. Eu tenho um livro do Tomasi de Lampedusa, que é um livro que tem uma história que para mim é muito representativa, embora seja uma situação política, né, que o livro chama-se O Leopardo, mas ele tem uma passagem que para mim eu acho que aplica-se ao mundo dos negócios tremendamente, que é uma passagem que o príncipe, né, se vê diante de uma grande revolução, né, e o tio dele chega para ele e fala, não tem jeito, você
tem que mudar, assim, você não vai conseguir manter-se no poder se você não mudar. E ele fala, mas como que eu vou mudar, né? A gente vai destruir tudo que a gente construiu, não tem como, tal. E o tio chega para ele e fala, é preciso mudar para que nada mude, né? E isso, para mim, tem uma relevância muito grande, né? Porque Heráclito já dizia, né, que nada permanece além da mudança, né? Você precisa estar mudando o tempo todo. E ele dizia que se você fosse banhar num rio, né, se você fizer isso todos os dias, a cada dia vai ser diferente, né? Porque tudo muda o tempo todo, né? E essa mudança toda, ela tem muito a ver com a inovação, né? E a gente precisa estar se adaptando diariamente a tudo que está surgindo, né? Então, eu acho que isso se conecta muito com a minha trajetória toda. O que fascina você no setor de tecnologia? Porque você é formado em administração de empresas, quem pega o seu currículo imagina que você seu início foi no setor financeiro, mas como você já declarou neste programa, boa parte da sua passagem tem a ver com o setor de tecnologia, né? Principalmente quando você estava do outro lado fazendo serviços, né, plataformas para o setor financeiro. Mas a base, a essência é tecnologia. Guilherme, o que fascina você no setor de tecnologia? Eu acho que é o poder que a tecnologia tem para resolver grandes problemas, né? Por exemplo, hoje, né, quando eu penso em Brasil, Índia, né, Indonésia, são países que têm uma desigualdade muito grande. E a tecnologia, ela é capaz de ajudar na solução, né, das desigualdades, né? Eu citei há pouco um exemplo de como a inteligência artificial está transformando, né, a vida de pessoas no interior da Índia, né, através da educação. Então, se a gente imaginar, por exemplo, os problemas na área de educação que a gente tem, como a inteligência artificial vai ajudar, vai causar um impacto muito grande, a gente vê a tecnologia com esse poder, né? Isso me fascina. E essas 3 décadas, aí, mais de 3 décadas, no setor, como é que você vê a inteligência artificial? Porque eu converso, né, semanalmente com as maiores lideranças do país e muitas estão surpresas aí com o avanço da tecnologia artificial. Acho que a gente está no início de uma revolução. Como é que você vê, por exemplo, a inteligência artificial hoje? Em primeiro lugar, eu sou um grande otimista em relação à inteligência artificial. É óbvio que a gente precisa ter cuidados, as regulamentações estão sendo criadas. Tem muita gente que tem medo de perder trabalho, né? Sim, mas o medo, ele sempre está presente em qualquer inovação. E revoluções, né? Exatamente. Faz então, parte. E quanto maior a revolução, maior é o medo. Então, é natural, né, que as pessoas reajam dessa forma. Mas, se a gente pensar na quantidade de empregos que vão ser criados a partir da inteligência artificial, né, eu sou um otimista. E eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar como humanidade, de fato, né, a resolver grandes problemas, enfim, que todos nós sabemos, né, o quanto estamos sofrendo hoje no planeta, mas eu acho que, em termos de produtividade e eficiência, vai trazer ganhos muito grandes, eu acho que para as economias em geral. Guilherme, você falou do seu livro preferido, você falou de uma passagem notável, né, envolvendo mudança, envolvendo, claro, inovação, afinal ele é o autor do Mindset da Inovação. Mas quem são as suas referências no mundo dos negócios e também na vida? Olha, eu diria que no mundo dos negócios a gente assistiu aí nessas últimas décadas, né, todas essas disrupções e transformações, e eu acho que todos esses empreendedores que estão fazendo essas grandes transformações são referências para mim, né? Então, o próprio Mark Zuckerberg, sem dúvida nenhuma, né, a capacidade
de transformação que a Meta está tendo na vida das pessoas, em termos de aproximação, de criação de comunidades, né? Eu acho que, sem dúvida, assim, é uma grande referência. Mas a gente tem no Brasil também empresários, empreendedores fantásticos, né? Eu tenho o privilégio de ter tido lá na contracapa do meu livro algumas referências ali, né? Algumas citações. O Guilherme Benchimol, por exemplo, é um que está lá me citando como uma inspiração para empreendedores brasileiros, e eu fico muito feliz com isso, porque quando eu olho o que ele está fazendo, né, de transformação, ele sim é uma grande inspiração. Não, são os dois. Né? Os dois são grandes líderes brasileiros e que merecem ser ouvidos. Por isso que está aqui no Show Business. Então, na verdade, citou 2 nomes, já está de bom tamanho. Mark Zuckerberg, que eu imaginava que você ia citar, né? Não, mas é um grande líder, é realmente uma trajetória de inspiração mesmo. E Guilherme Benchimol no Brasil. Eu quero agradecer a presença, Guilherme. Super prazer, aí uma conversa extremamente gostosa. A gente soube aí as novidades, soubemos, sem grandes surpresas, o que o WhatsApp representa no Brasil, que é de extrema relevância, né? E também Pode adiantar algum plano aí para o ano que vem? Já tem? Muitos. Muitos. Vem muita novidade por aí. Vem muita novidade? Vem, com certeza. Menos áudio? Áudios curtos, alguma coisa? Você sabe que os áudios, a gente tem gente que pede tem gente uma que velocidade maior, né? Porque 2 vezes já não dá mais. É o quê? 5? Né? Mas tá no planejamento ou não? Não. Isso não está no planejamento, não. Muito bem. Nós conversamos nesta edição com Guilherme Horn, a maior liderança, né? O head de WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Foi um super prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.